Continuação do Manhua, ela não quer chamar a atenção do imperador. Então James, o dublê do imperador, começa seu relatório. Ele diz ao imperador que a princesa Euricena estava cheirando a Ástria, e que se não houvesse preparado o antídoto a tempo, ela poderia haver morto. A Ástria, a flor que eles se referem, é uma flor que parece simples à vista, mas que seu aroma emite algo diferente. É altamente venenoso e faz com que as pessoas que o cheiram percam a razão. A exposição a grande quantidade de ástria pode causar que a pessoa não pense com muito raciocínio e que obedeça sem pensar o seu atacante. Essa é uma flor que só cresce em Fairlande, assim que as pessoas que só moram ali podem cultivá-las. Inúmeros cavaleiros de Elrond perderam a sua vida na guerra contra Fairlande por causa desse cheiro. James ainda continua que o cheiro que ela tinha não era forte o suficiente para arrastá-la. Ele acredita que ela tinha um perfume muito concentrado com a intenção de atacar o imperador, mas então o imperador diz a James que assim não é para ele baixar a guarda e manter vigiada essa garota. Uma vez que a princesa estiver ido, será só questão de tempo para que aqueles idiotas de Fairlane se deem por vencido. E se a princesa utilizar extrato de astra em alta quantidade perigosa, é para condenar a traição e emitir o castigo imediatamente. James diz que sim, a sua majestade. Então James diz que tem uma coisa mais a ser dita, e que tem a ver com a concubina número 30, Lady Odette. Ele questiona ao imperador por que de ter convidado ela ao baile. O imperador pergunta por que eu devo dizer-lhe. Então James diz que, ainda que fosse fraco, ainda era possível ou cheirar ástrias dela. E era como se ela tivesse preparado alguma coisa com essa flor no Palácio Imperial. Então ele pergunta se é para vigiar ela também. Ele diz que ela é muito suspeitosa e que talvez ele sabia que essa mulher utilizava ástria. Se era algo que ele já sabia, então por quê? Então o imperador interrompe ele e diz que é o suficiente, que não é para mais tocar naquele tema. James pede perdão à sua majestade. Os pensamentos do imperador é tal como ele disse, que ela é suspeitosa. E diz que ela não parece estar tentando ocultar a flor de ástria, e que as mãos dela eram muito delicadas para ser uma assassina, e que o cheiro de ástria era muito débil, fraco para quem ela planta essas flores há muito tempo. O que significa que ela não conhece muito bem o verdadeiro uso daquela flor, e que aquelas são boas notícias para ele. Ele diz que havia tentado muitas vezes plantar aquela flor, e que agora há uma pessoa no Palácio Imperial que pode cultivá-las e, graças a isso, pode alcançar o seu objetivo. O imperador diz então para James que não é assunto dele, que é para ele seguir as ordens dele. James responde que irá seguir as ordens dele sem nenhum erro. O imperador diz para James que ele ficará fora do Palácio Imperial por um tempo e que pede para ele seguir com o plano. James diz que, por suposto, que irá seguir suas ordens. Fora do Palácio Imperial, a concubina número 30 cumprimenta ele e diz: Omar, aí está você. Ela diz alegremente que preparou o almoço e que trouxe para um piquenique e pergunta se ele quer comer com ela. Ele pergunta: almoço? Ela responde que sim e pergunta se ele já havia comido. Ele responde que não precisamente. Ela diz que realmente está com fome, eu sabia. Nos pensamentos dele, ele acredita que ela só escuta o que ela quer. Ele pergunta no que ela está sentada. Ela diz: hã? Por que essa pergunta? Ele pergunta se não é aquele pano em que os cavaleiros usam para descansar no campo de batalha e pergunta se já começou outra guerra. Ela diz: manda de exército? Nos pensamentos dela, ela diz que o padrão de cor para um pano de piquenique e para um pano de guerra é altamente diferente e como pode ele se confundir com aquilo. E se pergunta por que ele está pensando na guerra.
e se pergunta se ele ficou traumatizado pela guerra e que ele não pode diferenciar as coisas comuns. Ela diz para si mesma, por isso que ele é assim, que lamentável. Ele pergunta o que acabou de dizer. Ela desvia do assunto e diz que só veio para comer em um piquenique e aproveitar a paisagem abaixo de uma sombra. E que eles não estão em um campo de batalha, com pequenas quantidades de comida. E que ao menos é assim, ainda que não acabe em outra guerra. Ela oferece para ele um sanduíche e diz que é para ele provar primeiramente um sanduíche. Então Mara aproveita e saboreia o sanduíche e ela pergunta se está bom. Ele responde que sim. Ele pergunta quem fez. Ela responde que quem fez? Fui eu. Ainda que você não acredita, sou muito boa fazendo sanduíche. Pergunta aonde estão os criados dela e por que ela cozinha sua própria comida. Ela fica um pouco surpreendida pela pergunta que ele acabou de fazer, e ela diz que se sente cômoda com tê-las perto dela, e que prefere mandar elas de volta para a casa delas. Nos pensamentos dela, ela acredita que não é normal que uma concubina de baixo ranking que não tenha nenhuma dama de honra. Mas ela é a única concubina no palácio que não tem nenhuma servente para limpar ou cozinhar para ela. Assim que não seria uma surpresa que ele tenha uma reação como aquela, ainda que ela esteja acostumada a fazer tudo por conta própria. Ela diz a Mara que está muito bem assim e que é muito bom fazer por ela própria as coisas e que não é para ele se preocupar. Ela pergunta de todos os modos se ele nunca cozinhou para si mesmo. Ele diz, eu? Ela responde que sim, não há feito sanduíche para você mesmo? Ele responde que não. Ela diz, eu sabia, alegremente. Ela diz também que está tudo bem e que pode ensinar ele a cozinhar, já que ela terá que cozinhar para eles dois a partir de agora, já que eles viverão juntos. E seria muito injusto ela cozinhar para ele sozinha. Mar pergunta se ela quer que ele cozinhe, mas nunca cozinhou na vida dele. Ela responde que bom, que todos começam por alguma coisa. E para ser honesta, ela também não é muito boa na cozinha. E que ela só é boa fazendo coisas simples como sanduíche. Ela diz que ele deve ter assado carne no campo de batalha, verdade? E que é muito similar a isso, mas é possível que ele, após ter ido à guerra, tenha adquirido algum alma ao ver sangue ou faca, e por isso ele não deve estar muito animado a cozinhar e que deve ser difícil. Os pensamentos dela, ela acredita que as pessoas que voltam da guerra ficam traumatizadas e que por isso devem ser assim. Mar responde que não e que é muito mais fácil lidar com uma faca para ele. Ela responde que graças a Deus, que ela não é muito boa preparando peixe e carne. Assim, ela pedia que enviassem preparado da cozinha. Então, ela diz que ela ensinará ele a cozinhar e que ele ensinará ela a preparar a carne. E que o aprendizado de saber a cozinhar irá ajudar muito ele quando ele sair do Palácio Lili. E que por agora eles deverão aproveitar seu almoço. E que só falta um sanduíche para cada um, mas que trouxe algumas frutas frescas. Depois de almoçar, eles voltam ao castelo. Ela diz, agora que terminamos de comer, podemos ir ver as flores juntos. Nos pensamentos de alguém, as flores eram brancas que floresciam alguns dias. E agora, Mara diz atrás dela, estão todas mortas. Ela se assusta com o falar dele repentino. Ele diz que ontem as flores estavam florescendo sem problemas. O que aconteceu? Ela disse, ai, credo, me assustou. Por que está tão impactado por essas flores? Mara disse, mas como é que é? Tu não trabalhou duro por essas flores? Ué, claro que sim que eu cuidei dessas flores com tanto cuidado, mas não é necessário se preocupar tanto. Tudo isso é parte do seu processo de florescer. Mar pergunta, processo de florescer? Ela responde, sim, eles estão em um processo de florescer, não estão mortas realmente. Olhe mais de perto.
Depois que estas florescem, elas ficam assim murchas poucos dias mais tarde. Normalmente não permanece com as flores abertas por mais de 3 dias, mas que ficou assim murcha por mais rápido porque choveu. São facilmente afetadas pelo clima e são geralmente mais sensíveis. Mar pergunta assim que não estão mortas, mas elas estão murchas por completo. Nos pensamentos de Odete, ela fica surpresa que Mar gosta tanto das flores e que está tão interessado nela. Ela responde a ele: como você pode ver, as flores têm 2 vidas. Assim que volverá a vida pronto. Mar pergunta: 2 vidas? Ela responde que sim. Pode ser difícil de acreditar, mas é verdade. Então ela se toca de um fato que era para ser um segredo. Então não é contado que ela encontrou aquela flor estrela num suministro que veio ao Palácio Lila alguns meses atrás. Seus suministros estavam mesclados com outros de outra concubina e que assim viu aquela flor e o que chamou sua atenção. Ela disse que estava se sentindo só, assim que se sentiu feliz ao encontrar a flor. Algo que ela pudesse dar sua dedicação, amor e afeto. Então, ela deu a esta flor o nome Estrela. Fez o seu melhor para cuidá-la. Ainda que prestasse muita atenção e falasse com ela muito frequente, a flor ficou murcha poucos dias depois. As pessoas usualmente colocam a flor como murcha, mas que ela criou um afeto por essa flor e então decidiu enterrá-la. E que depois disso continuou visitando o lugar onde plantou ela e falando com ela como habitualmente. E alguns dias depois, a flor que estava morta voltou à vida. Era muito mais grande e mais bonita do que havia visto. Ela disse que repetiu o processo algumas vezes e aprendeu como cultivar a flor estrela. E que a coisa mais importante era que parecia estar morta, mas a flor realmente não estava morta. Que a flor estrela é muito sensível quando está totalmente florescida, mas também é bastante resistente. E que se enterra ela justo depois de ficar murcha e falar com ela todos os dias, ela florescerá novamente, tal como uma flor saudável. E usando esse método, passou de ter uma flor a várias flores para encher o seu jardim. Mas parece ter um limite de número de flores estrela que podem ser cultivadas. Mas o fato de que esta flor tão bonita exista no mundo onde ela está o faz tão feliz. E, por enquanto que estava cuidando daquelas flores, ela começou a sonhar em deixar o palácio e abrir uma floricultura. A única desvantagem é que as flores dela têm um aroma muito fraco, mas que são bonitas à vista, assim está segura de que venderá muito bem. Uma coisa que ela achou estranha é que não consegue encontrar informações dessa flor num livro de planta. Ela se pergunta se não havia sido descoberta recentemente ou se não foi uma mutação recentemente descoberta que não foi reconhecida pela comunidade científica. Ou que ninguém pôde cultivá-la porque não sabe como fazer. Então, quem mais poderia ser capaz de dar-se conta do processo de cultivo tão estranho? Ela disse que não tinha nada do que fazer e que tinha um tempo suficiente em suas mãos. Então ela lembra que Uriceia usou as flores no seu cabelo no baile e que se parecia exatamente com as flores Estela. Será que é algum tipo de flor especial que só cresce em Ferlande? Ela se perguntou. Ela continua nos seus pensamentos dizendo que Euricena pode se converter em imperatriz, assim que provavelmente ela não está muito interessada em vender as flores Estrela. Quando o imperador e Euricena se apaixonem, nada ficará preocupada quando ela se desaparecer do Palácio Imperial. Assim, ela poderia ser capaz de sair do Palácio Imperial, abrir uma floricultura e viver uma vida como ela sempre quis. Mas ela quase revela seu plano de negócio e jubilação. Ela fala em voz alta. Em realidade, não me importa. Mar pergunta: o que não te importa? Ela muda de tema. Ela fala para Mar que, como seja, as flores não estão mortas em realidade, só tem que plantar no sol novamente. Ela se pergunta se realmente deveria contar o segredo a Mar. Ela pensa um pouco e Mar fica um pouco sério. Ela pergunta: o que está fazendo?
Mar responde que irá plantar as flores por ela, compartilhar seu segredo comigo assim que pode fazer isso, pedindo para ela ir descansar. Ela senta e fica observando e pergunta se ele não está cansado. Ela fica um pouco preocupada, mas logo diz sobre as flores e acaba terminando de falar todo o processo de cultivo para ele. Ele se ofereceu a ajudar a cuidar, então ela se sente culpada por guardar o segredo só para ela, porque ela queria fazer dinheiro com ele. E que, ademais de tudo, ele não planeja vender flores como ela, e que ela sabe exatamente quantas flores tem ali, caso futuramente venha a assumir alguma. Viverão juntos de agora em adiante, assim que não pode guardar o segredo para ela todavia. Ela diz para Mar, é assim que funciona. De todos modos, eu farei o resto do trabalho. Muito obrigada por ajudar. Mar responde, não, eu vou tentar. Ela pergunta, Mar responde que, se ela ensina como plantar as flores, ele não quer ficar simplesmente sentado e ver, então ele pede para ajudar. Ela fica emocionada pelo oferecimento dele por ajudar, então ela diz que vai ensiná-lo. Ela se sente tão feliz. Ela não sabia que falar com alguém era tão divertido assim. Ela se sente tão feliz por ter alguém finalmente ali para conversar com ela. Há passado 3 anos desde que foi parar ali, mas que nunca teve uma conversa tão grande como aquela. E se pergunta se aquela era a recompensa dela por 3 anos sozinha. E que a única conversa que teve em sua vida, apesar dos 3 anos que passou ali, foi com o mordomo para reclamar que alguns artigos de seu suministro haviam sido afetados por alguma coisa. Mas que aquilo não era tudo, que seu novo companheiro de casa era perfeito, era estranho, fácil de tratar e super bonito. E que faz tudo o que ela diz, é realmente o que ela gosta. Ela então pensa que deveria pedir ajuda a ele para preparar o jantar quando terminar de plantar as flores. Ela pensa que poderia escapar da trama da novela e viver feliz, uma vida feliz. Mas no final ela estava no meio da trama novamente. Alguém pergunta para ela se ela gostou do chá. Ela responde que sim, que é um aroma agradável e um sabor muito bom, e que realmente gostou muito do chá. Então essa pessoa diz que é um chá realmente popular em Ferland e que está feliz de ter trazido com ela para o Império e que queria compartilhar com alguém, assim que havia preparado para ela, e fica feliz de ela ter gostado. O pensamento da nossa protagonista, ela se pergunta por que está tomando um chá com Euricena. Por enquanto é isso e até o próximo vídeo. Tchau!